Existe um tipo de dor que não vem do que aconteceu, mas do fato de aquilo não ter sido justo. É quando você fez o certo e ainda assim foi prejudicado. Quando você agiu com verdade e recebeu distorção. Quando você deu o melhor e encontrou ingratidão. E isso fere de um jeito diferente. Porque não é só dor, é revolta. É a sensação de que o mundo saiu do eixo, de que algo foi quebrado, e então nasce um impulso silencioso de querer corrigir, de querer provar, de querer que o outro reconheça, de querer que a justiça aconteça. Mas há algo que quase ninguém aceita enxergar. A maioria das injustiças não será corrigida. Nem todo erro será admitido. Nem toda verdade será reconhecida. Nem todo mal será reparado. E é aqui que começa o verdadeiro sofrimento. Não na injustiça em si, mas na recusa em aceitar que ela existiu. Porque enquanto você insiste que aquilo não poderia ter acontecido, você permanece preso exatamente no ponto onde foi ferido, revive, repensa, recria diálogos, imagina respostas, constrói julgamentos e, sem perceber, carrega a situação dentro de si todos os dias. A injustiça passa a morar em você. E talvez essa seja a parte mais difícil de compreender. A injustiça que fizeram com você não precisa se transformar na prisão que você constrói. Aceitar não é concordar. Aceitar não é achar certo. Aceitar não é se calar. Aceitar é parar de lutar contra o fato de que aquilo aconteceu. É soltar a necessidade de que o passado seja diferente. É abandonar a ilusão de controle sobre a consciência do outro. Porque enquanto você depende que o outro reconheça, você entrega a sua paz nas mãos de quem já te feriu. E isso é um ciclo cruel. Agora, o que o budismo ensina sobre isso não é confortável, mas é profundamente libertador. O sofrimento humano nasce do apego ao que deveria ter sido, do apego à ideia de justiça perfeita, do apego à necessidade de controle. Quando algo injusto acontece, não é apenas o fato que dói, é a história que você constrói sobre ele. Isso não podia ter acontecido. Ele deveria ter agido diferente. Eu merecia outro desfecho. E essa resistência é o que mantém a dor viva. No budismo, isso é chamado de aversão. A rejeição profunda daquilo que já é. E toda vez que você rejeita a realidade, você entra em conflito direto com ela. E esse conflito sempre perde. Porque a realidade não muda porque você não aceita, mas você se desgasta tentando lutar contra o que já aconteceu. E então surge um outro ponto essencial. Karma não é punição. Não é justiça no sentido humano. Karma é consequência. Cada ação nasce de um estado interno e produz frutos inevitavelmente. Mas esses frutos não seguem o seu tempo, nem a sua expectativa, nem a sua necessidade emocional de reparação. Por isso, esperar que a vida compense na velocidade da sua dor é mais uma forma de sofrimento. Você quer ver o equilíbrio agora, mas a vida não funciona no ritmo da sua urgência. E enquanto você espera que o mundo se organize para validar a sua dor, você permanece preso. O budismo não te pede para ignorar a injustiça, mas te convida a algo muito mais difícil: não se tornar refém dela, porque existe uma armadilha silenciosa em quem foi ferido injustamente. A pessoa começa a se definir pela ferida, pela história, pelo erro do outro, e sem perceber, passa a viver em função disso. Mas você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com isso. E aqui nasce uma força rara: a capacidade de sentir a dor sem se transformar nela, de reconhecer a injustiça sem carregar o peso dela para sempre, de seguir inteiro mesmo quando não houve reparação. Isso não significa passividade. Você pode agir, você pode se posicionar, você pode buscar justiça, mas sem ódio, sem se destruir por dentro, sem transformar o outro no centro da sua existência, porque quando você alimenta a raiva, você continua conectado àquilo que te feriu. E essa conexão é uma forma de prisão.
o budismo fala sobre compaixão. Mas não uma compaixão ingênua, não uma aceitação cega do erro, mas a compreensão profunda de que pessoas inconscientes agem de forma inconsciente e que esperar consciência de quem ainda não tem é criar sofrimento para si mesmo. Você não precisa justificar o outro, mas também não precisa carregar ele dentro de você. Existe uma liberdade silenciosa em quem solta. Solta a necessidade de resposta, solta a necessidade de reconhecimento, solta a necessidade de que tudo faça sentido, porque nem tudo fará. E tudo bem. Algumas histórias não terão fechamento. Algumas pessoas nunca vão entender. Algumas feridas não terão pedido de desculpa. E ainda assim, você pode seguir, mais leve, mais inteiro, mais livre. No budismo existe um ensinamento simples, mas profundo. Você não controla o que acontece, mas pode escolher como responde. E essa escolha é onde a sua liberdade começa. Talvez justiça, no sentido mais profundo, não seja ver o outro pagar, mas não permitir que aquilo que fizeram com você destrua quem você é. Porque no fim, o maior ato de justiça é não se abandonar. É permanecer inteiro em um mundo que muitas vezes não é. Se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e fortalece esse espaço de consciência e transformação. Quanto mais você interage, mais esse conteúdo se espalha e mais vidas podem ser tocadas por ele.